Se tem um desafio na vida cristã é conseguir conciliar as coisas de Deus, a família e o trabalho. É sobre isso que iremos aprender neste vídeo. Eu sou o evangelista Caio Amaral e seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu já te peço a tua ajuda, deixa aqui o seu like para que o YouTube venha levar esse vídeo para mais pessoas e também ajude esse canal a crescer. Já estamos chegando nos 500 inscritos e para chegar lá eu preciso de você. Então se inscreve, ativa as notificações e envia esse vídeo para mais pessoas. Elas serão edificadas assim como você neste vídeo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Como você conciliar os vários papéis? Porque nós somos filho, nós somos marido, nós somos pai, nós somos genro, nós somos sogro, certo? E como é que você... E eu percebo que a sua família nesse aspecto é muito saudável, você, sua esposa, seus filhos. Eu percebo que vocês souberam lidar bem com essas questões para que não houvesse conflito, não é? Conflito entre igreja, casamento, igreja, família. Que palavra você diria para os pastores? Como é que você lida com todos esses papéis sem que a igreja concorra com o casamento e a família, sem que a família e a família concorra com a igreja? Ok, vamos tentar resumir isso. Eu acho que a gente precisa ter uma escala de valores bem definida. Deus em primeiro lugar, né? E família em segundo, antes de trabalho, porque para nós o ministério, diferente de alguns são só voluntários, que também é o trabalho, é o meio de subsistência, que também é uma extensão do cuidado da família, mas essas coisas têm que ser pontuadas de maneira muito clara. Então, olhando para a gente que tinha famílias funcionais no ministério, eu percebi que a maioria tinha um dia de descanso, que era o dia da família. Então isso foi algo que eu consegui implementar cedo em casa, né? Meu pai, por exemplo, a vida inteira ele trabalhou e dividia o tempo, não era integral no ministério, né? Dividia o tempo do trabalho, de onde vinha o sustento, com o ministério, e ele só foi para o tempo integral quando aposentou. Nesse ritmo de vida, eu não me lembro da gente tendo tempo específico, a não ser às vezes um culto que não era... Com o tempo ele não conseguiu, cada um estudando horário diferente, manter aquele encontro familiar, e eu percebi isso cedo. Eu me lembro de um dia de um pastor me chamando a atenção, falou: olha, você tem uma família muito funcional, mas lá na frente vai te fazer falta se você não tiver isso. Então, adotar aquele dia nos ajudou a comunicar uma linguagem para os nossos filhos e também para a igreja. Então, eu quero contar rápido uma história aqui. Um dia, era uma segunda-feira, a gente estava saindo, final da tarde, a gente sempre tinha uma rotina de sair, comer fora, né? As crianças nessa fase gostavam muito de pegar um cinema na segunda-feira, então normalmente a gente fazia o culto antes, saía depois, e a hora que eu entrei no carro, estava saindo, e não era uma segunda qualquer, eu tinha prometido meus filhos levá-los, eles estavam na fase que era animação, não era filme ainda, era algum desenho, e aquela semana sairia de cartaz, né? E no meio da semana eu já viajava, era tipo assim, minha última chance de cumprir a palavra. Quando entramos no carro e a gente ia sair, meu celular toca. O irmão da igreja falou: pastor do céu, preciso de ajuda, tive uma briga feia com a minha esposa, meu casamento acabou, preciso de ajuda. Eu falei: meu amigo, amanhã nós conversamos. Ele falou: pastor, você não está entendendo, meu casamento acabou, eu preciso falar com o senhor agora. Eu falei: agora eu não posso, agora eu estou ocupado, eu tenho um compromisso. E eu não esperava isso. Ele: o que compromisso seria mais importante do que salvar meu casamento? A hora que ele falou isso, eu tive até um lado meio carnal, eu falei: olha, a minha vontade era dizer: não é da sua conta, mas já que você tocou no assunto, criatura, então eu vou ser muito honesto com você. Eu estou indo para o shopping agora, eu vou passear com a minha família, nós vamos comer junto, nós vamos pegar um cinema, então eu não posso te atender agora. Eu falei: amanhã cedo, na terça de manhã, o primeiro horário é seu. Eu falei: aliás, se é tão urgente, eu deixo para ter o meu tempo de oração depois, e eu abro uma exceção, vou te atender ali a partir das 6h30 da manhã, mas agora não. E eu lembro do outro lado, mas ele quase endemoniou: meu casamento está acabando e o senhor tem que ir para o shopping passear. Eu falei para ele: é por isso que o meu não está acabando. A hora que eu falei isso, ele desligou. Falar para você que eu não fiquei com medinho? Mentira, eu até orei e falei: Deus, ajuda aí, porque na hora eu pensei, falei: perdi um membro. Mas aquela hora eu sabia, cara, toda hora é uma situação, e se você deixar, você vai sendo enredado, né? E aí o que acontece? No dia seguinte ele não apareceu na hora da oração, não apareceu no primeiro horário, eu liguei, falei: você vai vir conversar sobre o casamento? Não vai, não precisa mais. Falei para ele: rapaz, seja ignorante não. Ele falou: não estou sendo, não precisa mesmo. Eu falei: como não precisa? Seu casamento tinha acabado. Ele falou: pois é, mas depois da ligação com o senhor, nós meio que nos acertamos. Eu falei: meio? Ele falou: pastor, eu vou te falar a verdade, fiquei com tanta raiva do senhor. Eu fiquei com mais raiva de você do que eu estava da minha esposa. E não tinha ninguém para quem falar mal do senhor, fui falar com ela. Ele falou: interessante, quando falei o que o senhor me falou, parece que a gente inimigo virou aliado. Eu falei: você acredita que eu liguei para o pastor para pedir ajuda por causa da nossa briga, que o casamento terminou? Ele disse que não podia, eu perguntei por quê, ele disse que estava indo para o shopping, e ainda falei: meu casamento acabou, o senhor vai para o shopping? Ele ainda me diz: é por isso que o meu não está.
levantar. A mulher levantou, o quê? Aí já se uniram, desceram a lenha. Daqui a pouco ela parou no meio da discussão, olhou para ele e falou, mas será que ele não tem razão? Ela disse, se nós tivéssemos priorizado a nossa família em vez das nossas profissões, como ele está fazendo com a dele, nós tínhamos chegado a esse ponto. E disse que eles começaram a conversar e bater um quebrantamento, se humilharam, choraram, pediram perdão. E eu vi Deus atender uma situação que eu tinha dado como perdido, né? Ou seja, muito daquilo que você fica negociando a importância da família não são questões insolúveis e não são coisas que as pessoas de fato não possam esperar. Eu ainda tinha um plano B. Eu tinha pessoas de plantão se precisasse. Mas muitas vezes o pastor, ele abarca a ideia do Salvador do mundo e não quer esperar. Então, o que meus filhos começaram a perceber com isso? Que eles vinham em primeiro lugar. Né? Então, por isso que eles amam o ministério e amam o ministério. E diferente de mim, que eu sou filho de pastor e dizia, nunca pedi para ser filho de pastor, não queria isso, eles cresceram dizendo, que bom é ser filho de pastor. Né? Aliás, uma vez eu tinha uma viagem com eles para a Europa e nós tivemos um problema sério na igreja. Um dos pastores desistiu do casamento, dos filhos, do ministério, e eu tinha que contar para eles, né? Estava chegando um momento, assim, a gente deu um prazo, orou para ver se mudar de ideia, se tinha arrependimento, e chegou um ponto assim, a gente ia ter que abrir e entrar num processo de disciplina. Eles eram muito amigos dos outros filhos, era quase como se fosse uma família, e eu chamei eles para conversar, mas não pensei na viagem, só pensei no problema. Né? Eu ia passar mais de um mês pregando em vários países da Europa, e eu estava organizando aquilo tudo nas nossas séries para fazer um tour com eles, que era um misto de férias com missões, e eles estavam empolgadíssimos. Quando eu contei a situação, primeiro os dois assim choraram de uma maneira assim, dá para ver a dor do coração deles. Eu lembro que o Israel, que já estava com mais idade, acho que o Israel estava com 13 na época e a Alissa com 10 anos. Ele botou a mão na cabeça e falou, pai do céu, e os novos convertidos? O que é que vão pensar se o pastor não aguentou? E eu falei, isso é problema meu, não é seu. Eu sou pastor da igreja, você não é. Ótimo. Né? E de repente os dois se olharam, mas assim, numa troca de olhares, eles conversaram tanta coisa tão rápido. Eles viraram assim, eu percebi, trocaram olhares, eles estavam de acordo os dois. Falou, e a viagem para a Europa? E eu não tinha pensado o que falar. E eu, para ganhar tempo, falei, o que tem a viagem para a Europa? Sério, não dá para fazer viagem. E eu falei, por que não? Pai, você está louco? A igreja vai precisar de você como nunca antes. Eu falei, mas vocês são mais importantes do que a igreja. Isso a gente sabe que é mais importante, mas a gente pode viajar a qualquer outra hora. E eles tiveram aquela sensação, meu pai não quer voltar atrás, eles dobraram o joelho na minha frente. Isso é uma coisa que me emociona até hoje. E eles disseram assim, Deus, muito obrigado por nos ter dado essa viagem fantástica, mas a gente está ofertando de volta. A gente se recusa a ir a qualquer lugar quando a tua igreja precisa do nosso Pai. Né? E naquela hora, tanto eu como a Kelly, a gente chorou junto com eles e a gente percebeu que eles tinham entendido. Né? Disseram, pai, a gente sabe, mas isso aí a gente faz. E nós fizemos uns anos, eu acho que uns 2 ou 3 anos depois, uma viagem foi muito melhor do que aquela primeira planejada, mas naquela eu não fui a lugar nenhum. Né? E eu me lembro que naquelas séries que eles estavam em casa, eu naquela correria para ter certeza que a gente não teria problema com nada e com ninguém, um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou, seus filhos me honraram, eu vou honrá-los. Que coisa. Né? E ele me disse, em maio, vocês vão ganhar uma viagem completa para levá-los a Orlando. Né? A gente nunca tinha ido para os Estados Unidos, não tinha a menor condição, e o Senhor disse, você vai com todo mundo, e nós ganhamos tudo, e eu percebi de fato que isso fez diferença no coração deles. Então, eu acho que é algo que os líderes têm que construir, uma visão de que o ministério não é mais importante, que não concorre, porque assim, tem mulheres, tem filhos que têm ciúme da igreja, do ministério, tem filhos que odeiam o ministério porque eles acham que o ministério roubou o pai deles. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Se ficou mais alguma dúvida ou se você quer expressar a sua opinião, comenta aqui embaixo e principalmente eu quero te convidar para fazer parte do crescimento desse canal. Estamos com 450 inscritos e eu quero bater até o final dessa semana pelo menos 500. Eu preciso da sua ajuda. Então se inscreve aqui, ativa as notificações, eu posto vídeo todos os dias e só posto coisa boa, eu te prometo. Eu quero te deixar uma dica. Eu fiz a minha formação teológica na Academia de Pregadores e ainda estudo lá, porque tem vários cursos da parte bíblica. É a maior escola da internet e a melhor. E ainda tem um preço que cabe no seu bolso. Então vou deixar um link aqui embaixo da Academia de Pregadores. Muito obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um forte abraço.